vocês. Essa é a nossa segunda aula e o tema de hoje é Santa Missa. Talvez esteja um pouquinho de barulho ao fundo porque os vizinhos estão com o som ligado, então já peço desculpas. Vamos lá. Vou tentar deixar a nossa aula mais dinâmica possível, só que hoje o estudo ele é bem técnico porque nós vamos tratar da missa e eu vou explicar para vocês quais as divisões existentes neste rito. Então vai ficar um pouco mais técnica, eu vou acabar tendo que ler um pouco mais do que de costume, mas é para vocês entenderem bem o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que é a missa? A missa é o rito que celebra a Santa Eucaristia. Foi instituída por Cristo na última ceia, assim como a Eucaristia. Então, a partir dali, os apóstolos começaram a praticar este rito. Quem pode presidir a missa? Somente o padre devidamente ordenado. Não podem freiras, em algumas exceções, o diácono ele pode realizar o culto, mas quem realizou a transubstanciação da Eucaristia foi o padre em outro momento, porque somente ele representa a persona Christi. Quem pode assistir ou participar? Todos são convidados a participar e assistir à Santa Missa, independente da religião, da etnia, então não tem acepção de pessoas. A única coisa que é pedido é que no momento da comunhão, só pessoas batizadas, que tenham o sacramento da primeira comunhão e também que não estejam em pecado mortal, como aprendemos na aula passada, que pecado mortal é ferir gravemente os 10 mandamentos da igreja. Além disso, além dos fiéis se reunirem para receber o corpo de Cristo, eles também se reúnem para conhecer mais sobre a palavra de Deus e também para receber os ensinamentos de Cristo. Agora, eu acredito que seja importante para nós sabermos a diferença entre assistir e participar da Santa Missa. Por quê? Assistir é quando eu estou observando algo de fora, eu não estou me envolvendo com aquilo. Então a igreja, ela nos chama a participar da Santa Missa. Por quê? Quando participamos, nós estamos fazendo parte daquilo. Então o ideal é que nós prestemos muita atenção no que está acontecendo durante a missa, que nós tenhamos ciência do que está acontecendo, como, por exemplo, essa aula é uma forma de você saber todas as etapas da missa e o que realmente acontece. Porque no mundo espiritual, vai muito além do que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Muitas vezes nós só conseguimos sentir o que há de especial na Santa Missa, mas enxergar, de fato, muitas vezes nós não conseguimos. Então é muito importante para que nós trazemos esse conhecimento para a razão, para que possamos estar vivendo com mais consciência esse momento que é tão importante. Quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos praticando o terceiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Nós estamos recebendo o corpo de Cristo, então nós estamos amando a Deus em primeiro lugar e estamos guardando domingos e festas. A igreja nos diz, lá no Canon, eu vou pegar aqui, que no domingo e nas solenidades, no preceito, todos os fiéis são obrigados a participar da Santa Missa. Por quê? Domingo, para nós católicos, é o dia do Senhor. Então nós devemos guardar esse dia porque é um dia de festa para nós. Vamos pensar assim, Deus nos dá a semana toda, 7 dias da semana, certo? E ele nos pede 1 hora do nosso dia, do domingo, no caso, para nós católicos, para que nós possamos estar em comunhão com ele, ou seja, participando da Santa Missa. Se ele que me dá os dias, me dá a vida, me dá as horas, os minutos, ele me dá toda uma semana, com 24 horas todos os dias, e me pede apenas 1 hora do meu domingo, por que não participar desse domingo, obrigatoriamente, como uma rotina? Nós temos que trabalhar toda semana, nós temos que fazer muitas coisas que são obrigações. Por que não colocar 1 hora do nosso dia, do domingo, para amar a Deus, para estar em comunhão com Ele, entende? Então, lá em Êxodo 20 nos diz que devemos guardar domingos e festas. E o Canon 1247 da Igreja Católica, que é o Código de Direito Canônico, nos diz assim: no domingo e nos outros dias de preceito, os fiéis são obrigados a participar da missa e abster-se de trabalhos e atividades que impeçam o culto a Deus. Normalmente, nós trabalhamos durante a semana, e no domingo podemos descansar. Mas existem exceções. Nesses casos de exceções, a igreja ela faz horário de missa em que as pessoas podem estar se adaptando para poder participar, até mesmo aquelas que trabalham no domingo. Temos a missa do sábado à noite, que vale como preceito do domingo. Quando a pessoa realmente não consegue faltar no domingo, geralmente as paróquias elas fazem missas todos os dias, em algum horário do dia. Então, quando a pessoa trabalha uma escala 6x1, ela poderia, por exemplo, ir numa missa num dia da semana, não tem problema. Mas a grande maioria pode participar no domingo, então o ideal seria que participassemos no domingo e também aos preceitos e solenidades. Um exemplo de solenidade é a solenidade de Corpus Christi, que foi celebrada numa quinta-feira esse ano e também é considerada um dia santo e de guarda. A igreja também nos convida a nos preparar para a missa. Essa preparação começa na sexta, com abstinência de carne. Aqui no Brasil, a CNBB também sugere que nós possamos substituir essa abstinência por carne, exceto na quaresma, por jejum ou caridade. No domingo, a preparação ela é mais imediata e o Canon 919 diz que nós devemos fazer jejum de 1 hora antes da comunhão. Se eu vou à missa às 7h30, eu
não posso comer mais após as 6h30, então eu faço esse jejum de 1 hora para me preparar para receber a comunhão. A missa, ela é dividida em 4 partes. Esse é o momento mais pedagógico da nossa aula. Então, vou explicar para vocês brevemente como são essas divisões. A primeira divisão é o rito inicial. O objetivo do rito inicial é preparar o fiel para entrar em comunhão com Deus. Quais as etapas desse rito? Começa com a procissão de entrada, que é o momento que o padre e os ministros entram e vão até o altar, e com o cântico de entrada. A música, pessoal, ela faz parte do rito. As músicas, elas não são colocadas na missa aleatoriamente. Todas as músicas devem estar de acordo com a missa. Os cantos também são orações. Após a procissão de entrada, temos o sinal da cruz, que é o momento que o padre nos diz: o Senhor esteja convosco. Após isso, temos o ato penitencial, que é o momento de recordarmos os nossos pecados. No ato penitencial, também é o momento que temos o perdão dos pecados veniais que tivermos cometido durante a semana, para que possamos receber Cristo. Após isso, temos o Glória, que é o momento que glorificamos a Deus pelo perdão que Ele nos concede. E temos a oração do dia, que é o momento em que nós vamos colocar as nossas intenções diante do altar. Agradecimentos, pedidos e tudo mais que quisermos colocar ali neste momento. O segundo momento da missa acontece a liturgia da palavra. E qual que é o objetivo da liturgia da palavra? É ouvir e meditar a palavra de Deus. As etapas são a primeira leitura, que geralmente é do Antigo Testamento, o Salmo responsorial, que é o que responde à primeira leitura, a segunda leitura, que normalmente é do Novo Testamento, ou Carta dos Apóstolos. Essa segunda leitura, ela só acontece nos domingos ou solenidades. Nas missas semanais, não temos a segunda leitura. O Evangelho, que é a leitura solene, onde vemos os ensinamentos de Jesus, então sempre vai ser um momento em que Jesus conta uma parábola, ou um momento da vida de Jesus. Depois temos a homilia, que é o momento que o padre nos explica o que foi lido, toda a liturgia, e traz essas leituras para o momento atual, né? Então ele praticamente traduz o que disse em todas as leituras. Depois da homilia do padre temos a profissão de fé, que é o momento que nós rezamos o credo, que também só acontece nos domingos e solenidades. E depois a oração dos fiéis, que é o momento que a Assembleia intercede por todas as intenções. No terceiro momento, temos a liturgia eucarística, e o objetivo é tornar presente o sacrifício de Cristo por meio da consagração do pão e o vinho. As etapas são o ofertório, é o momento que nós apresentamos nossas ofertas ao Senhor. Depois temos a oração sobre as oferendas, que o padre reza pedindo a Deus que ele aceite essas ofertas. Depois temos a oração eucarística, que é a parte central da missa, que inclui o prefácio e o santo, que é o louvor a Deus juntamente com os santos e anjos. Nesse momento nós acreditamos que toda a milícia celeste está presente. Temos a epíclise, que é a invocação do Espírito Santo sobre os dons. Depois a narrativa da instituição, que é o momento em que o padre repete as palavras de Cristo. Na última ceia: isto é meu corpo, isto é meu sangue, que será entregue por vós. Depois fazemos uma anamnese, que é a recordação da morte e a ressurreição de Cristo. Fazemos as intercessões, que é a oração pela igreja, pelos vivos e pelos falecidos. A doxologia final, que é o louvor à Santíssima Trindade, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O rito da comunhão conta com o Pai Nosso, o rito da paz, a fração do pão, que é o momento em que o padre parte a hóstia consagrada, o momento em que falamos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, a comunhão em si, que é o momento em que vamos receber o corpo e sangue de Cristo, e a oração após a comunhão. No quarto momento da missa, temos os ritos finais, que é o momento de despedir e de enviar os fiéis à missão. Os padres colocam geralmente os avisos da paróquia, a bênção final e a despedida, que é o momento que o padre fala: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E o cântico final também, que é o momento em que o padre e os ministros saem da Santa Missa. Diante de tudo isso, nós devemos pensar como temos participado da Santa Missa, e que, lá em Mateus 5, do 13 a 16, Deus nos diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O que Mateus quer nos dizer com isso? Que devemos iluminar o mundo. Então, após a Santa Missa, é o momento em que o padre nos envia. E sermos o sal da terra. O sal é o que dá tempero à comida. Então, nós devemos ser o sal da terra. Então, pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje da Santa Missa é isso. Espero que vocês tenham gostado e que possamos seguir juntos o caminho da verdade. Até mais!